Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o engenheiro civil Rodrigo Carvalho da Mata. Pessoal, com muita satisfação e muita alegria, quero compartilhar com vocês experiências profissionais, compartilhar com vocês toda uma história de engenharia que começou desde lá o início da graduação até os dias atuais, uma jornada que começou em 1999, com alguns anos aí, alguns capítulos de vida, algumas décadas de trabalho árduo, tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional. E eu quero trabalhar com vocês uma jornada de informações estratégicas para o seu desenvolvimento profissional, para compartilhar com nossos colegas, com os nossos amigos, engenheiros, de modo que a gente possa proporcionar a engenharia no Brasil, proporcionar o crescimento da engenharia do Brasil. Esse é o nosso objetivo. E eu estou aqui para poder compartilhar com vocês informações ricas, informações precisas, técnicas, atuais e de ampla aplicação prática da engenharia. Vou me apresentar com mais detalhes. Sou engenheiro civil formado pela Universidade Católica de Goiás em 2003, o segundo semestre de 2003. Logo em 2004, eu tive a oportunidade de ir para a cidade de Florianópolis e iniciar o curso de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, na qual trabalhei com experimentos, parte experimental e numérica de modelagens de estruturas. Posteriormente, em 2006, após defender o mestrado, tive a oportunidade de trabalhar com projetos de alvenaria estrutural, execução de obra de alvenaria estrutural e uma fábrica de pré-moldado, fazendo tanto projeto e execução de grandes galpões pré-fabricados, nas quais dimensionávamos e também executávamos as obras. Posteriormente, em setembro de 2006, consegui uma bolsa de doutorado para cursar na Universidade de São Paulo, mais precisamente na Escola de Engenharia de São Carlos, na USP São Carlos. E durante essa jornada do doutorado, tive uma oportunidade, logo no início de 2008, final de 2007, 2008, para fazer um doutorado sanduíche na Universidade do Minho, sob a supervisão do professor Paulo Lourenço. E aí foi fantástica a experiência na Europa, compartilhando aí conhecimento, principalmente captando as informações do Eurocode, que é muito mais próximo da nossa realidade aqui do Brasil. Após 2010, 2011, ao depositar minha tese, finalizei o doutorado. Em 2010, voltei para a cidade de Goiânia e comecei a trabalhar com obras de alvenaria estrutural, projetos de obras de arte especiais, até começar o trabalho de inspeção de pontes. E já estamos aí há mais de 7 anos trabalhando com inspeção de pontes, muitas pontes inspecionadas, pontes que fecharam dizendo que não tinha viabilidade de funcionamento, e aí com a objetividade normativa foi possível reabri-las. Vou contar depois essas histórias para vocês verem o que é o desenvolvimento profissional para solucionar os problemas da sociedade. E aí sim a gente poder proporcionar grandes oportunidades de trabalho. Então vai ser uma honra. Eu quero começar esse primeiro encontro apresentando para vocês quais são as instruções normativas nacionais utilizadas para realizar inspeções de obras de arte especiais. Nós vamos chamar obra de arte especiais porque na própria NBR 9452, a norma de referência nossa, trata que a obra de arte especial é pontes, viadutos e passarelas de pedestre. Essas 3 tipologias. Lá na parte de drenagem, existe também os bueiros, a gente chama lá obra de arte corrente, né? Então, essas são as classificações normalmente que nós usamos para os projetos e para a execução das obras. Vou deixar aqui um link importante aqui do meu lado, onde é que está marcando meu dedo aí. Esse QR Code tem o Linktree, vai acessar minhas redes sociais, todos os meus espaços aí que eu tenho e que você possa acompanhar o nosso trabalho. Então, vamos para o nosso trabalho. Hoje vamos tratar sobre quais instruções normativas para realizar as inspeções de obra de arte.
E aí a gente tem que contar uma história, né? Nosso país é um país continental, né? E quando a gente trata sobre pontes, né, a gente vai perceber que parece que na nossa cultura a ponte é um tipo de estrutura que nunca vai acabar, né? Que não necessita de manutenção, e até mesmo esse artigo publicado pelo Vitório, em 2002, ele trata, olha, a nossa cultura trata que uma ponte não tem fim, a ponte ela é eterna, né? E não é necessariamente assim essa concepção. O próprio Cruz, outro artigo em 2006, uma ponte, como qualquer outra edificação, ela começa a deteriorar-se no mesmo instante que é posta em funcionamento. Na verdade, a gente trata até que o tempo zero da ponte é a concretagem, daí começa a vida útil, aí ela começa a nascer, né? Aí vai começar pela infraestrutura, pelas fundações, depois vem a mesoestrutura, depois vem a superestrutura, depois eu vou, inclusive, dar uma palhinha sobre essas informações aí, bem importantes aí. Uma palhinha não, uma aula mesmo sobre o que é superestrutura, o que é mesoestrutura, o que é infraestrutura. Então, esse momento que começa a vida útil da ponte, ela começa um ciclo de deterioração, né? É o ciclo de vida. E aí são diversos fatores que vai condicionar o uso e a conservação da obra de arte ao longo do tempo. A gente tem muita noção que quando eu tenho uma característica ambiental que tem um potencial de deterioração muito alto, a própria NBR 6118 vai tratar que essa deterioração vai determinar uma classe de agressividade ambiental. Muito bem. Com essa classe de agressividade ambiental se determina aí as condições de projeto. Essa aí eu estou mostrando aqui algumas imagens de algumas pontes, né, uma ponte de madeira, uma ponte de concreto armado e aqui as manifestações patológicas aqui numa ponte em concreto armado. Então nessa característica que a gente costuma observar nessas pontes é que a necessidade de conhecimento da característica da ponte naquele momento é que vai potencializar a vida útil dessa ponte, até mesmo as intervenções que possam ser necessárias. Então, essa é uma característica muito importante. Devido a esse deterioramento contínuo, que é da vida útil, e a gente visando aí prolongar o ciclo de vida das obras de artes, o artigo publicado pelo Cruz diz que se faz necessária a implantação de políticas de inspeções. Mas, Rodrigo, mas que política é essa? Até quando a gente fala política, a gente tem até o sentimento assim, não, já não é parte técnica, é uma parte já política, né, de partidário. Em parte, sim. Até contextualizando essas políticas de querer solucionar o problema, recentemente eu estou atendendo uma prefeitura no interior de Goiás que o intuito da administração é trocar todas as pontes de madeira por pontes de concreto. E aí a gente fala, mas é necessário trocar todas as pontes de madeira? E aí o gestor, não sei. O que fazer? Vamos inspecioná-las. Então, tais políticas vai dar de interesse público, vai mostrar que a real situação das pontes do município. E aí eu vou ter um melhor planejamento aí para poder viabilizar a execução de obras de manutenção, obras de restauração, obras de reforço estrutural ou demolição. Vou demolir, trocar, vou fazer novas pontes. Então, essas políticas são elementos básicos de projeto e devem estar normalizadas a fim de sejam determinados procedimentos padrões para tal. E aí a gente vai exatamente explorar essa condição dessas normas, né? Então, como é que eu vou posicionar como profissional ali diante da ponte, né? Como é que eu vou chegar ali debaixo da ponte? Quais são os elementos a serem inspecionados? Quais são os critérios a serem utilizados na inspeção? Após a inspeção e a vistoria, qual vai ser o critério de redação desses pareceres, desses laudos, dessas perícias em alguns casos, né? Então, e aí há, sem sombra de dúvida, a necessidade de conhecer melhor as instruções normativas voltadas para essa situação. Segundo o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
é o atual DENIT, tá? O DER era o atual, é hoje o atual DENIT. Elementos básicos de projetos são elementos tais como normas, especificações, né? Manuais, detalhes padrão, princípios básicos, deve ser seguido na elaboração de projetos e obras de artes especiais. E aí, a gente, no nosso dia a dia aqui no escritório, a gente tem feito bastante projeto de pontes, está elevando a nossa CAT no CREA, né? A gente está com bons registros de CAT no CREA, e aí entrando em mais processos, conseguindo aí captar mais serviços, né? Cada órgão tem seus critérios e a maioria desses órgãos estaduais, principalmente estaduais e de grandes municípios, eles levam em consideração os critérios do DENIT como referência, mas como primórdio os critérios da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Quando a gente tratar do ponto de vista da inspeção de pontes, até para dar a característica objetiva da inspeção de pontes, não tenho dúvida, o critério mais elegível para a inspeção é a NBR 9452. Então, você que está aí acompanhando, essa norma, se você quer ser um inspetor de pontes, se você quer fazer perícia em ponte, quer fazer laudos em pontes, essa é a norma de cabeceira, a principal. Essa que vai ser o norte aqui dos meus relatórios, dos meus laudos, né? O que trata a NBR 9452? Inspeção de pontes e viadutos e passarela de pedestre. São os procedimentos. Então, a principal norma que especifica os requisitos exigíveis na realização de inspeção de pontes é a NBR 9452. Existem outras? Existem, inclusive documentos normativos do DENIT, que é importante a gente observar e ter para que a gente possa aí utilizar de modo a objetivar o melhor resultado e gerar uma boa referência bibliográfica. Eu acho interessante que quando eu vou apresentar alguma coisa, até uma inspeção predial, né? Vamos generalizar na ponte, no viaduto, e aí vamos lá para a inspeção predial. E ao descrever, eu vou descrever com as nomenclaturas técnicas normativas das referências bibliográficas. E aí, quando eu vou apresentar, eu gosto muito de usar esse termo. Não é o Rodrigo que está falando, não é o Rodrigo que está concluindo. O Rodrigo está copiando o que está escrito na norma. O Rodrigo está copiando o que está escrito na bibliografia. Mas, Rodrigo, você não tem capacidade técnica suficiente para falar que é você? Não. Na verdade, eu uso e devemos usar elementos normativos para embasar as considerações. Muito importante isso. E aí passa a ter muito mais força suas palavras. Haja vista que você não toma suas decisões sozinhos, mas sim baseado nos critérios normativos, nos critérios que nos dá base aí para a execução dos trabalhos, inspeção, os projetos, né? Os pareceres, os laudos, os conflitos jurídicos que às vezes acontecem, você precisa responder lá de uma parte ou de outra. Então, basicamente, referência normativa. Então, vamos apresentar essas condições, né? Então, conforme o artigo publicado pela ABNT, é importante que os procedimentos, regras, instruções, modelos estejam em uma linguagem comum para ser compreendida por outras civilizações e assim garantir sua conservação e transmissão. Olha como é que é o princípio da ABNT, né? Pensando até em civilizações posteriores. Qual que é esse entendimento? O entendimento é o seguinte, e até quando a gente vai tratar por um memorial, quando a gente vai tratar num formulário de inspeção de pontes, uma inspeção predial, os aspectos metodológicos, as metodologias estão lá na norma, né? Eu vou mostrar tudo isso para vocês. Os aspectos metodológicos devem proporcionar que a outra parte interessada possa repetir aquilo que foi feito. E assim,
chegar a conclusões parecidas. Por isso é importante o aspecto metodológico, para que seja repetido. Ah, professor, mas não é legal não, porque você está ensinando a fazer inspeção de pontes, você ensina a fazer projeto de pontes, ensina a fazer projeto de estruturas. Você não está criando concorrência? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Na verdade, o conhecimento deve ser compartilhado. Para quê? Para que nós tenhamos uma sociedade de boas práticas de engenharia. Que o leigo perceba que é o engenheiro que consegue resolver a maior parte dos problemas. É o engenheiro que resolve a maior parte dos problemas. Isso é muito importante. E o aspecto metodológico, o passo a passo, deve ser transmitido, deve ser refeito, que seja numa inspeção, que seja numa perícia. No aspecto pericial é legal, né? Porque o perito exatamente repete o acontecido. E aí, quando eu tenho documentos, ele vai repetir o procedimento documental. Agora, se não tiver metodologia, cada um vai fazer de acordo com a sua cabeça. E aí, a subjetividade começa a imperar. Passa-se a ter procedimentos distintos. E aí, a instrução normativa é para que a gente tenha aqui um procedimento único. No Brasil, a criação de uma Organização Nacional de Normalização começou ligada ao desenvolvimento da construção civil, começou aqui na engenharia, gente. E ao domínio técnico do uso do concreto armado. Inclusive, a primeira norma brasileira é a NB1. Quem é a NB1, Rodrigo? Projeto e Execução de Estrutura de Concreto Armado. A NB1 deu origem à NBR 6118. E a NB2, Rodrigo, qual que é? A NBR 6120, é a norma de carga. Tá vendo? Então, tudo lembra essas normas antigas, tudo basicamente para atender uma padronização. Tá? Então, os engenheiros civis avançaram de modo pioneiro em termos mundiais e perceberam de forma imediata a relatividade autônoma às necessidades e potencialidade da normalização técnica. Então, sem sombra de dúvida, as normas são nosso direcionamento aí para que a gente consiga aí deter a característica, né, dos esforços aí. Então, no Brasil, as primeiras normas da construção de pontes e viadutos surgiram na década de 40, tá aí NB1 e NB2. Até corrigindo aqui a minha fala, a NB2 é que deu origem à NBR 7188, que é a norma de carga. Se bem que na NB2 também já falava um pouco das ações nos edifícios, né? Então, você observa aí que as informações do trem tipo, a tipologia de carregamento da NB2 era um veículo, está parecendo um veículo de construção civil, né? Um rolo compactador, tá vendo aí? Por quê? As primeiras normas que detinham aí esses veículos aí de 24 toneladas como carga máxima, né? Veio basicamente lá das instruções europeias, especificamente das normas alemãs. E aí a gente copiou esses critérios, até porque veio modelos para determinar os esforços para cargas móveis a partir de ábacos, a partir de tabelas, em destaque a tabela de Rush, né? E assim determinar aí as características de carregamento nesse tipo de estruturas. Então, essas primeiras estruturas planejadas, primeiros padrões apresentados, a gente vê que hoje a gente não tem mais a mesma característica. Pensando, olha, um veículo de 24 toneladas, a atual NBR 7187 já trata de um veículo de 450 kN, que seria 45 toneladas. Mas, se a gente avaliar quais são os veículos homologados pelo DENIT, nós temos veículos especiais de até 91 toneladas. Então, professor, mas como é que tem uma norma que fala 45 e tem veículo bitrem, esses rodotrem, de 74 toneladas e 91 toneladas? Aí que vem a estratégia, aí que vem as características de projeto. E a norma, ela apresenta um procedimento que uniformiza todas essas pontes e nessas condições especiais
muitas das vezes, em alguns casos em específico, essas características normativas que são normalmente favoráveis à segurança é que vai gerar essa viabilidade técnica desses veículos pesados. Ah, professor, agora me confundiu, 74 toneladas com 45 toneladas, não faz, essa conta não bate. É fácil. O veículo de 74 toneladas, de 91 toneladas, ele tem lá 9 eixos. E o veículo de 45 toneladas, da NBR 7188, tem 3 eixos. Então, esses detalhes aqui vai mostrar que a norma, na verdade, é um critério para ser um procedimento, para criar um procedimento de projeto. E assim, demandar as características mais atuais. É por isso que normas têm que ser atualizadas. As recomendações da ISO, International Standard Organization, é que as normas sejam atualizadas a cada 1 ano. Vamos só pensar também na instrução normativa lá do DENIT, né? Manual de Inspeção de Pontes. Vou falar um pouquinho dela agora. Lá no DENIT, você vai ver que as pontes lá da década de 40 eram pontes de largura de 8,30 metros. Né? Aí você vai ver essa seção transversal que eu estou projetando aqui com vocês, é uma seção com faixa de rolamento na ordem de 7,20 metros. Uma avenida das cidades, né, que tem um fluxo mais intenso de trânsito, ela tem via livre, né, calha livre de 7 metros. Então, observe que à época da década de 40, as rodovias tinham calha de ponte um pouco, 20 centímetros mais larga do que uma avenida hoje. Muda-se ao longo do tempo? Com certeza, né, com certeza. Hoje nós trabalhamos com pontes, classe tipologia 2 de rodovias aqui no estado de Goiás, por instrução da Goinfra, de 10,40 metros. 10,40 metros, que aí vai deter uma largura útil aí de 9,60 metros, que vai ficar 3 faixas de 3,5 metros, que vai dar 7 metros para faixa, e o restante vai ser acostamento, né? 1,30 m, 1,20 m, mais ou menos, de acostamento lateral, né? Para poder fazer serviço, às vezes para poder viabilizar uma via emergencial e assim ter esse espaço aí para essa via. Ah, Rodrigo, serve para passagem pedestre? Não, passagem pedestre eu preciso abrir outro espaço, tá? Devidamente projetado. Muito bem, então as normas foram evoluindo a partir dos anos. No Brasil, as principais referências que nós temos, não tenho dúvida, tá aí o Manual de Inspeção de Pontes. Esse manual é muito legal, gente, um material fantástico, publicado em 2004, muito atual ainda. Só tem algumas observações que a gente tem que ponderar. Por quê? Ele ainda trata a NBR 7187 na versão de 96, tá? De 1987. E apresenta também a NBR 7188 de 87. Na verdade, a 7187 é de 2003, tá? Ela já tinha sido atualizada em 2003 e depois atualizada agora, em 2021, ano passado, hein, pessoal? Então, teve até uma entrega de projeto que eu fiz recentemente, que aí eu tinha entregado ele em maio e em junho publicou. Aí o analista foi, olha, precisa atualizar aqui a avaliação da NBR 7187 e tal. Aí eu respondi, olha, a anotação de responsabilidade técnica, a entrega do projeto se deu antes da publicação e a exigibilidade da instrução normativa. Então, a gente precisa ter um pouco de bom senso aqui para tomar uma decisão. Mas não tinha muita referência que alterou, inclusive ficou mais favorável em relação à força horizontal de frenagem. Posso depois explicar para vocês isso. Mas muito bem, então o Manual de Inspeção de Pontes, só com algumas características importantes aqui de atualização. Lembre-se da NBR 7187, da 7188, que não apresenta aqui nessa seção dos critérios aqui de inspeção de pontes rodoviários. E aí, uma referência muito legal que está lá no Manual de Inspeção de Pontes é esse documento, DENIT 010 Pro, de 2004. E até eu quero falar uma coisa para vocês. É essa norma que deu origem, essa instrução normativa do DENIT, que deu origem à NBR 9452. Olha o tanto que ela é importante. Então você consegue entender a origem, como foi planejado, como é que criou essa referência da NBR 9452
a partir da necessidade das obras de artes especiais. Então foi instrução mesmo do DENIT, né, que deu essa origem. Então bem interessante essa leitura aí. Aí, sem sombra de dúvida, a norma vigente, NBR 9452, está aí, inspeção de pontes e viadutos e passarelas. Então, várias informações importantes. Até houve aí uma primeira emenda dessa norma. Essa norma foi publicada, na verdade, em 2016 e teve uma emenda aí em 2019. Uma correção de digitação que aconteceu numa classificação de pontes, inclusive gerou uma certa confusão. E aí a NBR 9452 de 2019, essa nova emenda apresenta essas correçõezinhas aí que ocorreu. Até se você pesquisar no site da BNT, você vai ver que a NBR 9452 de 2016 está cancelada, tá? Valendo a 2019, por conta dessas emendas aí, tá bom? Muito bem. A NBR 1118 é a nossa bíblia da estrutura de concreto armado, tanto para concreto armado quanto para concreto protendido, né? Então é uma referência muitíssimo importante, sempre está aqui no nosso projeto, sempre está aqui no nosso critério de dimensionamento, né? NBR 7187, a que eu falei para vocês, é publicada em julho de 2021, tá vendo aí? Então, projeto de pontes e viadutos passarela de pedestres, norma novíssima, né? Recomendo a leitura, recomendo aí vocês saberem os procedimentos de projeto, estrutura de concreto, né? E aí, a norma anterior, inclusive, é projeto de pontes de estrutura de concreto armado e protendido. E mudou o nome, tá vendo? Projeto de pontes, viadutos e passarelas de pedestre. Então, pode ser concreto armado, protendido, mas essa norma ela gera mais uma especificação para estruturas de concreto, tá? É importante isso porque tem outra norma de estrutura mista concreto e aço, tá? Essa NBR 7188, a instrução normativa de carregamento, é uma norma muitíssimo importante porque ela traz para a gente as informações relativas às cargas solicitantes das pontes. Uma observação importante, viu, pessoal? A ABS, Associação Brasileira de Calculistas de Estruturas, ou consultores de estruturas, já tem divulgado ali no Instagram, divulgado no seu site, a atualização, né? A comissão em andamento, a comissão trabalhando aí na atualização da NBR 7188. Então, em breve a gente vai ter nova norma aí, tá? E a NBR 8681, essa é a norma de cabeceira do projetista de pontes, do projetista de estrutura de concreto, projetista de estruturas, e deve ser a nossa norma de cabeceira de inspetores de pontes, que é a norma de ações de segurança nas estruturas. Pessoal, quando tem perícia, quando tem investigação, assistência técnica de estruturas, é a norma mais importante, a norma que a gente coloca lá em destaque, porque ela mostra quais são os critérios de estado limite útil, estado limite de serviço, estado de abertura, limite de serviço e abertura de fissura. Tem um bocado de combinações, uma norma difícil de leitura, ela tem muitos critérios de combinação de esforços, e aí a gente precisa ficar atento, né, para essa situação da combinação de esforços, né? Muito bem, como eu falei para vocês, a NBR 7187, ela particulariza a condição dos projetos de pontes, das pontes de estruturas de concreto armado, assim como a NBR 16694 prioriza o projeto de pontes rodoviárias de aço e mista de aço e concreto, tá vendo? Então, essas duas normas muitíssimo importantes aí para a realização das inspeções de pontes. Muito bem, pessoal, muita satisfação de estar aqui com vocês compartilhando conhecimento, né? Então, quero agradecer sua preciosa atenção, reforço aqui o QR Code para que você possa acompanhar o nosso trabalho no Instagram, acompanhar o nosso trabalho no YouTube e assim ter conhecimento para grandes desafios, grandes trabalhos. E eu não tenho dúvida, pessoal, a gente tem aí um cenário, pelo menos vislumbrando um cenário da infraestrutura no país que tem sido um grande diferencial aí, e até mesmo nesse momento de pandemia. Vocês viram o quanto a gente tem trabalhado aí nesse momento de pandemia, né? Estamos vencendo, graças a Deus, esse momento, mas sem sombra de dúvida, a infraestrutura ainda é o grande potencial de crescimento do nosso país.
Eu quero agradecer você por sua preciosa atenção. Qualquer dúvida, pode deixar as perguntas aqui, eu sempre respondo, pode entrar em contato. A maioria das pessoas tem meu telefone, tem meu WhatsApp, tem o Instagram, tem o direct no Instagram. Pode me chamar, que eu sempre atendo, tá bom? Muito obrigado a atenção de todos. Até breve.